Na franquia Five Nights at Freddy's, o que mais se encontra são os mistérios, tipo, por que o William mata as crianças? Quem é um Mimic? Por que o Palmeiras não tem mundial? Tá, isso não tem nada a ver com FNAF. Mas vocês entenderam, FNAF tem muitos mistérios, e ao longo dos anos, teve o lançamento de jogos, livros e inclusive o filme de FNAF, e mesmo que possua algumas respostas, ao mesmo tempo vem mais dúvidas envolvendo a história confusa de FNAF, e nesse vídeo, eu irei listar alguns dos maiores mistérios dessa franquia, mas antes do vídeo começar, não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal, e agora bora pro vídeo. 2017 foi um dos anos mais impactantes de FNAF, tendo o livro Survival Logbook e também tendo FNAF 6, que foi marcado por ter sido o final da franquia. Mas hoje em dia essa descrição talvez tenha envelhecido meio mal. Mas até hoje em dia tem pessoas que acham que esse foi o fim da franquia apenas porque não gostam do que vem em diante. Mas dane-se isso, o assunto do vídeo não é esse. E bom, mesmo que FNAF 6 sirva para dar um desfecho para personagens como Henry e Michael, há um mistério que pendura até hoje, e esse mistério se encontra em um dos minigames. O minigame chamado Midnight Motorist aparenta ser apenas um jogo de dirigir um carro e desviar de outros carros em uma rodovia. Mas será que é tão simples assim? Óbvio que não. FNAF esqueceu? Há um momento do jogo que aparece um buraco no lado da pista, e se você ir nele, você vai para uma rua, que leva a alguns lugares curiosos. Ele leva a uma pilha de terra, também a uma pizzaria chamada Junior's, e por último, em uma casa esquisita, com uma pessoa vendo televisão, uma janela quebrada e o mais bizarro, as pegadas de um urso. E uma das 1000 perguntas que você deve ter sobre esse minigame é sobre com quem estamos jogando, e o mais óbvio de se pensar, e provavelmente seja a resposta certa, é que esse seja o William Afton, o vilão da franquia. E quais são as provas disso? Bom, o minigame mostra que esse homem laranja é bem agressivo com os seus filhos, e também que ele tem um carro roxo, e isso pode remeter à cor do William. E também porque o William é importante pra cacete. E um outro mistério é, o que são essas pegadas de urso? E porque o filho dele voltaria para aquele lugar, como ele mesmo disse. Mas para pelo menos termos alguma ideia de quando esse minigame se passa, várias pessoas teorizam que ele se passa logo em seguida da morte da Charlie, que foi causada pelo William, que vimos uma parte em FNAF 2 e em FNAF 6. E após matar a Charlie, William teria ido para sua casa. E outro mistério sobre esse minigame é a pilha de terra que encontramos. Alguns teorizam que ela pode ter sido feita pelos distorcidos, que estão na trilogia inicial, mas na enciclopédia de FNAF, que é oficial, diz que essa pilha de terra é nada mais nada menos que só uma pilha de terra. O quê? E tem algumas pessoas que traçam paralelos das pegadas de urso e a fuga da criança com o filme de FNAF, mas eu não ponho a mão no fogo por isso. E esse foi o Midnight Motorist, o maior mistério do FNAF 6. Agora bora pro próximo mistério. A gente já está acostumado em ouvir que 5 crianças foram mortas pelo William no MC de 1985. Porém, e se eu te falar que talvez tenham sido 6 crianças? Bom, essa teoria se deve por um personagem, o Andrew. O Andrew é um personagem da série de livros Fazbear Frightened, e nos livros ele possui um animatronic chamado Fett, ou Caçador se você preferir, que é um cachorro robô. E antes de possuir o Fett, o Andrew torturava o William na história do Homem do Quarto 1280. E devido à explosão do Afton em uma fábrica da Fazbear, o Andrew possuiu alguns objetos, como o próprio Fett. E você deve estar se perguntando, quais são as provas de que existe uma sexta vítima? Bom, no FNAF Into the Pit, existe um minigame que você tem que pegar 5 chapéus de aniversário, porém você pode achar um sexto que está escondido, e ainda mais, no próprio Into the Pit existe outra prova da existência do Andrew, que é outro minigame que você tem que pegar novamente 6 chapéus de aniversário. E quando você coleta todos, uma sala abre e aparece o Fett, o animatronic que o Andrew possui, e o Fett ataca o guarda, desconfigurando o seu rosto. E agora, como a maior prova de existência da sexta vítima, é que no livro Into the Pit, na cena em que o Spring Bonnie mostra suas vítimas para Oswald, ele mostra 6 crianças, e no próprio jogo também. Mas tem algumas pessoas que justificam essa sexta vítima, pois ela seria a representação da Charlie, que também foi morta pelo William. Mas se isso for mais simples do que parece, e se realmente existir uma sexta criança, com certeza isso seria o maior retcon de FNAF.
Agora vamos para a maior discussão de FNAF atualmente, que é sobre se os livros são canônicos ou não para a linha do tempo dos jogos. E bom, como você sabe, FNAF tem muitos livros, tendo histórias boas e algumas são muito viajadas, sério. Tem história com gravidez masculina. E sim, pode ser bizarro pensar que isso é canon, mas talvez seja. E a maior prova disso é o FNAF Into the Pit, tendo referências às 3 histórias do próprio livro Into the Pit, tendo até o próprio Stitch Wraith, ou Fantasma Despedaçado para os mais íntimos. Então realmente galera, os livros podem ser canônicos. O que vocês acham disso? Acham que eu estou meio louco em pensar nisso? Na verdade, todo teorista de FNAF já é louco por si só. Então é isso galera, esse foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado, deixem o like pois isso ajuda demais, e eu vou deixar vocês agora, até mais.